Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita a melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a doutora Nara Brito. Doutora Nara, um brinde à vida. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. A doutora Nara Brito é psiquiatra e nós vamos falar, temos muitos assuntos para abordar nesse tema, né, doutora Nara? Mês de outubro foi voltado para a questão do Dia Mundial da Saúde Mental. Doutora Nara, por que se fala tanto atualmente sobre saúde mental? Então, eu acredito, Ian, que com o surgimento da pandemia, né, esse assunto ficou muito em voga agora, né? Porque isso acometeu várias mudanças na rotina das pessoas, várias doenças psiquiátricas. Os pacientes que tinham doenças psiquiátricas pioraram, e várias outras pessoas que não tinham, né, histórico de doença psiquiátrica. Foi muito comum no consultório a procura, né? Então esse tema ficou muito emergente, né? Eu acho que se fala muito mais de saúde mental agora do que se falava antes, né? Que a gente percebeu através da questão. Uma das repercussões da pandemia foi a gente falar mais sobre esse tema. A importância desse tema foi vista melhor agora, nos tempos atuais. A senhora acredita que havia muito preconceito antes, doutora Nara, de se falar em saúde mental? Eu acho que ainda existe um pouco de preconceito, né? Imagina, eu tenho 20 anos de formada, né? E quando eu fui fazer psiquiatria, era uma das especialidades, das residências, assim, que pouco se queria, né? Pouco se falava, né? Muito diferente do que é agora, né? Acho que a psiquiatria tá se modernizando muito, é uma área da medicina que está cada vez mais se atualizando, indo mais para a parte da neurologia mesmo, das intervenções, né? As psicoterapias também estão evoluindo. Então, eu acho que a psiquiatria é um dos ramos da medicina que mais evolui, assim, nos últimos tempos, nos últimos anos. Agora, em outubro, doutora Nara, houve inclusive um congresso. Quando a senhora fala em inovações na psiquiatria, eu acredito que esse foi um dos temas. O que é relevante a gente ressaltar aqui das discussões que aconteceram nesse congresso? Então, antes eu acho que a gente via o psiquiatra, né, como se fosse psiquiatra para doido, né? É isso? Exatamente. Aí eu vi de uma paciente minha, doutora, doida é quem não se cuida. Aí isso mesmo, eu vou levar para mim essa mensagem, né? Doido é quem não se cuida. Perfeito. E aí a gente tem o paciente ia para o psiquiatra para receitar o seu remédio, é isso, o seu tranquilizante, digamos assim. E tem muito preconceito ainda envolvido nisso. Mas hoje a gente faz psicoterapias também, né? Inclusive meu R3 foi em psicoterapia, porque eu achava isso muito importante, muito relevante para a área na época, isso há 15 anos atrás, mais ou menos. E também a gente está na área da neuromodulação também, que é a antiga eletroconvulsoterapia, né? Que foi utilizada de forma muito estigmatizante, de uma forma mais punitiva, né? Agressiva, né, doutora Nara? Hoje ela ainda tem o seu papel dentro da psiquiatria, mas são para casos selecionados, né? Então a neuromodulação não invasiva, ela foi evoluindo até hoje, e a irmã mais nova, digamos, disso é a ETCC, né? O que é ETCC? É estimulação transcraniana por corrente contínua, certo? É uma espécie de neuromodulação também, ela modula as áreas cerebrais que precisam ser ativadas, né? E só que não de forma tão
digamos, com tantos efeitos colaterais, como a ST, como a eletroconvulsoterapia. Na verdade, ela não tem praticamente quase nenhum efeito colateral. Os efeitos colaterais são mais locais, formigamento, às vezes tem uma vermelhidão na pele, são efeitos colaterais muito leves. E assim, é um ramo de investigação, né? Eu fiz um curso recente sobre isso, e a doença que mais a gente tem evidências científicas é a depressão. Já ia falar, isso aí é uma questão mundial, né, doutora Nara? Mas quando a senhora fala nesse tratamento que foi discutido, né, no seminário, é a inovação para a questão da saúde mental e também para a depressão ou não? É diferente? Na verdade, assim, ela tá sendo... eu fiz um curso, né, recente na USP, né? E assim, existem vários tipos de neuromodulação, uma delas, a mais recente, é a ETCC, né? E tem vários também aparelhos dispositivos. Ela não é só para depressão, ela está sendo utilizada, assim, as maiores evidências científicas que a gente tem hoje é para depressão, dependência de álcool e dores em geral, inclusive a fibromialgia, certo? São as que a gente tem maior evidência. Mas, assim, no hospital que eu trabalho, particular, a gente comprou um aparelho que é, assim, a parte mais moderna da ETCC agora é a neuromodulação domiciliar. Você pode levar o aparelho para casa e aí é um aplicativo, você tem técnicas de terapia comportamental e depois você faz a estimulação cerebral. Mas ele é muito simples porque ele é um headset, né? Então, são dois o que é que modifica o tratamento para as várias doenças? É onde a gente vai colocar o eletrodo na cabeça, no cérebro, né? É por isso que o profissional, ele precisa colocar de acordo com cada doença psiquiátrica, certo? E no caso do Flow, né, do aparelho Flow, não, ele é especificamente para depressão porque os eletrodos dele são fixos, que o paciente não poderia modificar em casa. Isso substitui os remédios, doutora Nara? De jeito nenhum. Então assim, é um aliado, essa inovação, aliado, né? É um aliado. Nos tratamentos. Eu acho que o grande... O grande boom da psiquiatria, a coisa mais legal é porque a gente está vendo cada vez mais opções de tratamento. Antes era só remédio, ou antes era só terapia, um tinha preconceito com o outro. Hoje a gente tem a neuromodulação também, que não precisa ser eletroconvulsoterapia, né? Assim, são pacientes com um quadro mais leve, que não precisam se submeter a esse tipo de tratamento, né? A irmã mais nova, que é a ETCC. Então, são vários tratamentos. A psiquiatria, ela está utilizando de vários artifícios para melhorar a saúde mental, inclusive as alterações dos hábitos de vida também, né? A gente começou a perceber como era importante a nossa rotina, atividade física, pegar sol, né? Lazer. Eu acho que a pandemia veio mostrar pra gente, assim, dar valor que a gente não tinha, que tinha e não praticava, né? E não se utilizava, né? Muito interessante. Agora a senhora falou muito na sigla ETCC. O que é? É estimulação transcraniana por corrente contínua. A senhora disse que com a pandemia a procura no consultório aumentou bastante, principalmente relacionada à depressão. Mas eu quero falar disso no próximo bloco. Vamos seguir aqui tomando nosso café antes que esfrie. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero te
deixar o lado da Universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, hoje aqui tomando café com a psiquiatra, doutora Nara Brito. Doutora Nara, quando a gente fala em saúde mental, é uma palavra, um termo que remete à depressão, né? A senhora disse que a procura aumentou muito das pessoas se queixando dessa depressão. A senhora atribui esse número tão crescente a basicamente o que, doutora Nara? Tá. Eu acho que não é nem eu que atribuo, mas assim, sempre na nossa anamnese, né, na nossa história clínica, a gente pergunta, quando foi que começou isso tudo, né? Desde quando você está se sentindo assim? E muitos dos pacientes falam sobre a questão pontuam a questão da pandemia, né? Assim, a depressão eu acho que vem mais como uma coisa mais recente, como se fosse algo mais, uma consequência, mas quando a gente estava realmente em pandemia, o transtorno de ansiedade era o que era grande procura, né? E assim, se você fazer a reflexão assim, quantas horas do dia você pensa na morte? Eu não penso nenhuma, né? Eu vou planejando as minhas coisas da minha vida, do meu dia a dia. E na época da pandemia a gente tinha que pensar sobre a morte, né? Ficou muito próximo. Muito né? próximo. A gente tinha que sair de casa e pensar sobre isso. Quando voltava para casa, seus entes queridos, né? Idosos, né? Você tinha que pensar nisso também, né? Então, assim, a ansiedade veio como uma coisa muito prevalente. Insônia também foi uma coisa muito prevalente na época da pandemia, né? Hoje bem menos frequente, porque assim, sua rotina acabou, a vitamina D que a gente acabou, né? Que as pessoas reclusas em casa. E a depressão vem como uma consequência agora, né? Muitos pacientes com quadro depressivo e sempre remetem a esse início, né? E além disso, assim, coisas relativas à saúde mental, as pessoas ficaram muito dentro de casa, né? Então, houve muita questão de conflito familiar, né? Entre esposa, entre pai e filho, né? De uma forma geral, houve muito isso. A questão da falta de prazer em relação às coisas da vida que você tinha, do seu lazer, acabou se desviando através do consumo de álcool. Nossa. Também aumentou a questão do consumo de álcool, né? Porque ativa a área do prazer, né? A questão da comida, da alimentação. Eu trabalho no Hospital das Clínicas também, na linha de cuidados de obesidade, né? Olha e os pacientes, eles aumentaram de peso, assim, não foi quantificado, mas a gente percebeu que houve um aumento de peso. Doutora Nara, a obesidade, já que a senhora trabalha nessa área também, ela gera a depressão? A pessoa, quando aumenta o peso, ela tem essa possibilidade de ter depressão? Inclusive, uma das indicações da gente fazer cirurgia bariátrica é a obesidade moderada mais depressão. Então, depressão é uma comorbidade, porque assim, o que a cirurgia bariátrica, ela é IMC acima de 40, né? Índice de massa corpórea acima de 40, Isso. né? Moderada só se tiver associada a uma comorbidade. Então, a depressão é uma das comorbidades que assim como a colelitíase, hipertensão, diabetes, a depressão é uma das comorbidades que são indicação para a cirurgia bariátrica, né? Então, é um efeito de retroalimentação, né? A obesidade que leva à depressão, a depressão que leva à inativação e acaba gerando obesidade também. Então, é um ciclo que se retroalimenta. Como é que deve ser o nosso comportamento diante de uma pessoa que chega pra gente e diz, olha, eu tô deprimida? Pois é um estigma muito grande, né? Porque você pode estar bem, pode estar bem vestida, pode estar arrumada, mas você pode estar deprimida, né? Isso. Você pode tomar o seu antidepressivo em casa.
E é difícil você perceber uma doença, é difícil as pessoas se darem conta de uma doença que não é perceptível, né? Doença da alma, que chama, Uma doença né? da alma, né? Uhum. Se você fraturar a perna, você não vai dizer para quem fraturou a perna, ande, né? Uhum. Ande, você vai ficar melhor, né? É. Assim, muita gente acha que o paciente deprimido, não, vá, saia, que você vai ficar melhor, né? Vai ali no Ele shopping fazer umas faz as compras. compras, não sabe que as coisas não tem mais o prazer, né? Assim, a gente faz a metáfora do óculos escuro, né? Você não enxerga mais a vida com o colorido da vida, né? Você só enxerga mais escuro, né? Como se estivesse olhando no óculos escuro. Então a vida perde a graça, né? Tá. Coisas Aí, que como é davam prazer antes não dão mais. Aí o que é que a gente diz para uma pessoa, doutora Nara? Eu sei que a senhora tem, quando a pessoa chega, diz a sua historicidade, o que motiva estar daquele jeito, a senhora tem uma forma de conduzir isso. E a gente que é leigo? Porque está sendo muito comum amigos chegarem, olha, eu não tenho mais prazer, eu não sinto vontade disso, eu não tenho ânimo. O que é que eu digo, doutora Nara? O que é que quem vive situações assim pode dizer para amenizar essa dor dessa pessoa? Acima de tudo, né, que mais pragmático procure uma ajuda especializada, né? Procure orientar essa pessoa, procure para um dizer. psicólogo. Se ele tiver muito preconceito na área, falar que isso não existe mais, né? Assim, nos consultórios, se você vê os consultórios de psiquiatria, você vê pessoas diversas, né? Assim, eu até brinco, né? Eu até queria um esquizofrênico para tratar, mas eles não estão vindo, né? Mais pacientes com depressão e com ansiedade. Então, isso já está fora de moda, né? Eu acho que a coisa mais cara que a gente tem é a nossa saúde mental, né? Sem ela a gente não trabalha, sem ela a gente não vive, sem ela a gente não tem prazer na vida. Não vê a vida colorida, como a senhora disse, colorida, né? E, olha, tô aqui para te ajudar no que você precisar, no que você quiser, se você quiser conversar, se você não quiser conversar, eu tô aqui do seu lado, eu tô aqui com você. Mas a senhora falou aí em esquizofrenia. Eu sei que tem outras doenças também que estão dentro desse contexto, mas a gente fala no próximo bloco. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Desde menino aprendi com minha avó que a verdadeira casa não é feita de tijolo. Ela dá para carregar dentro do peito, onde quer que eu vá. E nessa casa cabe tudo que nos faz ser quem somos. E que ninguém pode nos tirar a nossa essência. Mesmo que visite outras casas, não esqueça sua origem. Seja onde estiver, lembre suas raízes e terá sempre sua casa com você. E você? O que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara. Café para fazer a diferença. Qual caminho você vai seguir para chegar nos seus sonhos? Vou seguir junto com uma universidade que se preocupa com o meio ambiente. Quero estar ao lado da universidade que inova, sem esquecer o lado humano. Eu também. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil. Viver Mais de volta, seguindo aqui com café, tomando café com a doutora Nara Brito, psiquiatra. Que outras doenças, além da esquizofrenia, estão associadas a gente ter esse cuidado com a saúde mental? O que leigamente a gente chamava de loucura, né? Que é o paciente que perde o contato com a realidade, né? E hoje em dia, assim, estão mais restritos os CAPs, né? Assim, nos hospitais psiquiátricos só em épocas de crise, mas assim, é uma doença crônica, né? É uma doença que tem uma gravidade maior, né? Então, o indivíduo ele fica bastante debilitado, bastante acometido, né? Mas além disso, a gente tem outras doenças como o transtorno afetivo bipolar, né? Que a gente tem crise que às vezes se assemelha muito em relação à esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar. A diferença, assim, mais ou menos que eu posso te dizer, é que o transtorno
afetivo e bipolar, ele é fásico, né? Ele tem períodos bons, tem períodos que ele pode entrar no que a gente chama de eutimia, né? O que é eutimia? Que ele fica bem na sua normalidade de humor, né? Uhum. Mas às vezes quando ele está numa crise psicótica maníaca, pode confundir um pouco com a esquizofrenia. Na psiquiatria, o nosso diagnóstico é sempre uma hipótese diagnóstica, porque só com o segmento dos pacientes a gente chega realmente num diagnóstico. Tem uma segurança, né? Tem uma segurança, né? De dar esse diagnóstico. De dar esse diagnóstico. Então, é muito o tempo, né? O tempo, a resposta dos remédios, e aí a gente vai sedimentando aquele diagnóstico. Hoje é possível tratar essas pessoas em casa. Qual o posicionamento da senhora com relação a isso? Sim, assim, eu acho que tudo é uma questão de você ser bem indicado. Orientado, tudo, né? Tem que ser bem indicado, assim. Quando você vai indicar a neuromodulação, quando você vai indicar o remédio, quando você vai, não vamos medicar esse paciente precisa de terapia. E existem momentos que ele vai precisar de internação também. Quais os momentos, assim, basicamente, quando ele oferece risco de vida para si ou para outras pessoas, né? Então, questão de planejamento suicida, né? Se não houver suporte familiar 24 horas, é melhor que se interne do que ter o risco de um suicídio, por exemplo. E o paciente com transtorno afetivo bipolar, na sua fase depressiva, ela assim, é uma coisa bem prevalente a questão do suicídio, né? E quando há o suicídio, a família sofre muito e pode desencadear essa questão da depressão, da culpa, e acaba tendo que ter um acompanhamento, né, doutora Nara? Sim, a família sofre muito, né? Hoje a gente fala de pós-venção, né? Como é que o familiar, porque assim, o suicida ele morre, mas os familiares eles ficam com a culpa, né? O que eu poderia ter feito que não fiz, né? O que eu poderia ter agido e não fiz. Muitas vezes o suicida ele dá seus sinais, né? O mais comum. Quais são? Ele dá os seus sinais. Ele vai dizer que está triste, ele vai mudar o comportamento dele, né? Alguma coisa vai ter de diferente nele que a gente precisa ficar atento. E muitas vezes ele pode verbalizar também isso, assim. Não é aquela questão de achar que a pessoa está brincando, né? Isso. Já disse tantas vezes, nunca fez, não vai mais fazer. Então, é um sinal de alerta, né, É um doutora sinal Nara? de alerta, assim, é sempre uma coisa para você ficar atenta. Mesmo pacientes, assim, que tentativas de suicídio recorrentes, ou você vê que é uma coisa mais manipulatória em relação ao parceiro, mas eu brinco com os meus residentes que às vezes eles erram a mão, né? Então, assim, você nunca menospreze quando alguém fala que quer se matar. E a gente percebe que com a passagem do tempo, a depressão também está muito associada à velhice. Sim, né? sim. A senhora tem muitos pacientes. O que é que motiva essa questão de ser tão acentuada na velhice, na passagem do tempo, essa tristeza, essa falta de encanto com a vida? Então, eu acho que está muito associado ao que a gente chama da síndrome do ninho vazio, que é o quê? Quando os filhos vão embora, tem as casas deles, os filhos, né, outras famílias, e o idoso fica sozinho, né, e o idoso fica muito carente de atenção, né, e ele já fica rememorando o que aconteceu no passado, já não tem mais perspectiva do futuro, e com esse dia a dia muito atribulado, né? Muitas cobranças, né? Os filhos acabam, assim, dando o seu cuidado, mas não tanto quanto eles gostariam, né? Então, a gente vê muito essa falta de sentido da vida, né? Falta de perspectiva em relação ao futuro, né? E a solidão, né? Qual a orientação que a senhora daria para as pessoas da terceira idade, que já passaram dos 70 e estão nesse ninho vazio, para não chegar a ter que se consultar, a vivenciar uma depressão já nessa reta final?
Então, eu acho que as pessoas elas têm que se engajar mais em atividades, em se vincular com outras pessoas, o vínculo social, que não precisa ser exatamente o vínculo familiar, seja a questão de uma igreja, seja ela qual for, seja a questão de uma atividade física, seja já a questão de aprender uma outra língua, né? Sei lá, fazer outras coisas, ter outras perspectivas de vida, né? Preencher o seu tempo, o seu dia a dia, né? Como é que você encara a passagem do tempo, a longevidade? Algumas pessoas não aceitam, né? Como é para a psiquiatra Nara Brito a passagem do tempo? Nossa, eu pretendo assim, ter mais tempo para minha família, né? Para as minhas filhas, para aprender uma outra língua, para viajar, assim. Eu acho que todo mundo perdeu um pouco, né, nessa pandemia, e a coisa que eu mais amo no mundo é viajar. Doutora Nara, nós já estamos aqui na reta final. Você dá tempo de estar nas redes sociais ou não? Você ainda não se inseriu na tecnologia? Então, é uma coisa que às vezes eu me interesso, às vezes não me interesso, mas às vezes eu posto nas redes sociais. Qual é o seu Instagram? Quer deixar? É nara.fabiola. Nara.fabiola é o da doutora Nara. Ian Gomes, jornalista, é o meu no Instagram. E doutora Nara, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Terminou aqui o nosso café, o nosso bate-papo. É só ir lá no YouTube, ver a entrevista novamente, compartilhar com os amigos e aprender mais. Foi uma alegria conhecer você, né, tão jovem. Foi todo meu. E um brinde à vida com mais brinde saúde. à vida. Com mais saúde, né, doutora? Mais saúde. Viver Mais de hoje termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. E você, o que tem na sua casa que faz toda a diferença? Café Santa Clara, café para fazer a diferença. Meu caminho é estar com quem acaba de ser eleita. A melhor universidade particular do Brasil.